povo tá fraco hoje, hein? Irmãos, feliz sábado. Amém. Sábado é um dia de alegria, né, irmãos? Eu fico feliz de ver a casa de Deus cheia. Aqui temos uma bênção todos os sábados, mesmo às vezes havendo um feriado, tendo alguma programação, nós temos aqui a casa de Deus sempre cheia. E a última vez que eu estive presente aqui, quem estava pregando foi o pastor Amarildo. O pastor Amarildo deu várias indiretas em mim, né? Falou sobre filhos e tudo mais, né? Nós não era indiretas, irmãos, eram bem diretas. Muitos irmãos não sabem, mas a minha esposa está grávida. Ela está com 4 meses. Eu estava escondendo do povo, né? Não vamos falar que a barriguinha está surgindo. Então que os irmãos orem. Uma coisa já é certa, né? Nós não sabemos se é menino ou menina, mas o time que vai torcer, já sabemos, né? Hoje aprontaram comigo ainda, aqui na plataforma, só colocaram palmeirense do meu lado. Mas o objetivo aqui é outro, né? São boas pessoas mesmo assim. Hoje, na nossa meditação, no sermão, eu resolvi pegar um discurso que eu fiz de formatura e adaptar ele e transformar ele no sermão. Os irmãos que não sabem, aí na escola adventista, eu tenho o privilégio de dar aula de religião, mas também de dar aula de filosofia. E uma das maiores perguntas da filosofia é: para onde vamos? Grandes pensadores dedicaram a vida para tentar responder essa questão de uma maneira. E entre um mar de possibilidades e diversas respostas, apenas só uma coisa que nós podemos ter certeza: existe um caminho. Em Provérbios 14, 12, diz que há caminhos que para o homem parecem direitos, mas no final são caminhos de morte. Então, como saber viver a vida? Como saber o caminho correto? Como se aprende então a viver a arte da vida? Vinícius de Moraes, ele disse que a arte da vida é a arte do encontro. Mozart disse que a arte de viver é viver um grande amor. Machado de Assis diz que a arte de viver consiste em tirar o maior bem do maior mal. E Erasmo de Roterdã diz que a arte da vida é aprender a viver consigo próprio. Mas entre os diversos pensamentos e diversas possíveis respostas, a que mais me agrada é a de um professor de religião. O cardeal Joseph Ratzinger fez um discurso para catequistas e professores de religião no ano de 2000. E ele diz assim: como se aprende a arte de viver? A maior pobreza é a incapacidade de alegria, o tédio da vida considerada absurda e contraditória. A incapacidade de alegria supõe em causa incapacidade de amar, inveja, avareza. Todos eles são vícios que devastam a vida do indivíduo e o mundo. Mas essa arte não é objeto da ciência. Essa arte só pode ser comunicada porque tem a vida, aquele que é o Evangelho em pessoa, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Dentro desse pensamento, Vinícius de Moraes não estaria errado em dizer que a arte da vida é um encontro, se esse encontro foi com Cristo. Mozart também não estaria errado em dizer que a arte da vida é viver o grande amor, se esse grande amor é para com Deus e para com o próximo. Machado de Assis também não estaria errado em dizer que a arte de viver consiste em tirar o maior bem do maior mal, se nós reconhecermos que somos falhos e somos pecadores, mas Deus coloca em nós tanto o querer quanto o efetuar. E Erasmo de Roterdã também não estaria errado em dizer que a arte da vida é aprender a viver consigo próprio, também tendo esse reconhecimento que somos falhos e somos pecadores, mas a graça e o sacrifício de Cristo para nós nos basta. Por isso então, sabemos que Ele é a verdadeira resposta para uma vida feliz e também uma vida de sucesso. Jeremias 29, o verso 11 ao verso 13 diz assim:
porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não causar dano. Plano de dar a vocês esperança e também o futuro. Então vocês clamarão a mim, irão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. É preciso confiar em Deus, irmãos. O meu maior desejo para vocês hoje é: confiem em Deus, coloquem suas vidas nas mãos de Deus, porque o que Ele tem para vocês vai além da nossa imaginação. Isaías 55, verso 8 e 9. Muitos irmãos sabem de cor. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. É preciso se aproximar de Cristo. Mas pare para pensar, irmãos, quantas vezes que é o próprio Deus que vai ao nosso encontro. Veja, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, o homem após o pecado. O homem tem uma atitude de se distanciar de Deus, se esconder dele. Mas o próprio Deus, então, ele vai ao encontro do homem. Temos ali em Marcos 5, um endemoniado de Nazareno, vivendo longe da multidão, em meio ali às sepulturas. Mas Jesus sai da sua rota, sai do seu caminho, e vai ter um encontro com ele. Em João 4, temos ali uma samaritana no poço, também fugindo da multidão. Mas Jesus vai até o encontro dela. Temos ali Saulo, indo para um caminho diferente, um caminho para Damasco. Mas então ele tem um encontro com Jesus, e sua vida é totalmente transformada. Temos vários e vários casos bíblicos, mas como é interessante, se não importa se é nós que buscamos a Deus, ou se é Ele que nos busca. O mais importante nos dois casos é entregar de fato o seu caminho, a sua vida, colocar os seus passos no caminho certo e seguir de fato a Jesus. É dito no Salmo 37:5, Salmo que nós lemos aqui: entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Então hoje, meus queridos irmãos, vamos estudar o Salmo 37 e vamos analisar um pouquinho, ver quais são as características do indivíduo que verdadeiramente entrega o seu caminho a Cristo. Então abre sua Bíblia no Salmo 37. Não vamos ler o Salmo inteiro, vamos ler apenas aqui alguns versos e tirar algumas características práticas para a nossa vida. Salmo 37, a partir do verso 1. Vamos analisar essa manhã 7 características daqueles que estão com seus pés no caminho verdadeiro. Todos encontraram, irmãos? Não temos pressa, é apenas esse capítulo, esse salmo que nós estudaremos essa manhã. Vamos ler a partir do verso 1 ao verso 7, depois pularemos para o 18, depois pularemos para o 22 até o 34 e encerraremos do 39 ao 40. Então preste atenção, eu vou falando dos versos aqui, vamos acompanhar todos juntos. A partir do verso 1, diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois eles, bem em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em teu caminho, por causa do que leva a cabo os teus maus desígnios. Verso 18:
O Senhor conhece os dias do ímpio, e a herança deles permanecerá para sempre. Verso 22. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aquele a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compassa. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor nos segura pela mão. Pois fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassível e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espere no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará, para possuir a terra, e presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Verso 39 e 40. Vem do Senhor a salvação dos justos, ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra-os do ímpio e os salva, porque neles buscam refúgio. Que salmo lindo, né, irmãos? O salmo de Davi. E aqui nós temos várias e várias características daqueles que estão com seus pés no caminho verdadeiro. Mas a primeira característica que me chama a atenção se encontra no verso 3, que é se alimenta com a verdade. Muitos irmãos aqui já passaram por vários e vários estudos bíblicos. Muitos têm o costume de estudar diariamente a Bíblia. Isso é muito importante, porque através disso nós descobrimos o que é a verdade. Eu digo sempre para meus alunos o seguinte: nunca confie no professor, não confie, às vezes, nem no pastor, não confie numa igreja, talvez não confie nem em seus pais. Confie naquilo que é a verdade. E a Bíblia fala que a tua palavra é a verdade. É preciso, meus queridos irmãos, pegar esse livro e se alimentar dele, pregar a palavra de Deus e se alimentar dela, porque assim então nós descobriremos quais são as verdades. Sabemos que Deus Pai, Ele é a verdade. Sabemos que Jesus Cristo, Ele é a verdade. O Espírito Santo muitas vezes é chamado de Espírito da verdade. Como eu já mencionei, a Bíblia também é a verdade. E os mandamentos de Deus, a sua lei, também são a verdade. Então, meus queridos irmãos, se você quer ter seus passos nesse caminho verdadeiro, é preciso se alimentar da verdade. Não é comer só uma das verdades, não é só se dedicar ao Pai ou se dedicar ao Filho. É preciso se dedicar a todas elas. E assim então, você estará preparado cada dia, terá energias para andar nesse caminho verdadeiro. A segunda característica, ele descansa e espera no Senhor. Isso nós podemos ver no verso 7. E aqui é muito interessante, meus queridos irmãos, como o hebraico, como o autor colocou aqui. A tradução para descansar, se fosse colocada ao pé da letra, seria ficar em silêncio. Aqui temos uma espera diferente, porque, vamos ser sinceros, irmãos, esperar nunca é legal. Você vai às vezes numa bancada para resolver um problema, e o atendente ali fala assim: espera um pouquinho. Você está com pressa para resolver a sua vida, para resolver uma situação, e ele diz: espera um pouquinho. Você fica aflito. Você vai às vezes no hospital doente, você está ali com medo, necessita de um socorro, e você tem que ficar ali esperando. Vai às vezes no banco, né? Pega aquela fila imensa e fica lá esperando. Nunca é bacana.
Eu lembro quando eu era criança, assim, minha mãe me dava fazer uma tarefa e falava, mãe, espera um pouquinho. Era o suficiente já para programar o castigo, né? Porque acontece que ninguém gosta de esperar. Mas aqui é dito que aquele que tem seus passos no caminho verdadeiro, ele sabe esperar o Senhor. Ele fica em silêncio. A palavra aqui também, para esperar, não é a palavra ru. A palavra ru, no hebraico, diz que é um esperar sem paciência. Então sabe quando você vai naquela viagem longa, você está ali ansioso para chegar, e de repente passa o tempo, você começa a ficar impaciente. Aqueles que têm filhos pequenos sabem o que é isso, né? Está naquela viagem longa e os filhos estão impacientes. Mas aqui, essa espera é diferente. A palavra no hebraico aqui é a palavra ayal. E essa palavra significa esperar sem ansiedade alguma. Então, de fato, meus queridos irmãos, é você sentar, ficar quietinho e deixar que Deus governe a tua vida. Deixar que na hora dele, no momento certo, Ele vai resolver a tua situação. Porque o salmo é verdadeiro. Ele diz, fui moço, agora eu sou velho. E eu nunca vi o justo passar fome. E a tua descendência mendigar o pão. Então precisamos ficar tranquilos. Porque Deus ele vai resolver a nossa situação. E é essa que também é a terceira característica daquele que sabe que está no caminho certo. No verso 18, nós podemos ver que Deus, o Senhor, Ele é onipotente e Ele é onisciente. Meus queridos, não dá para esconder as coisas de Deus, nem as coisas ruins, nem as coisas boas. Ele sabe a nossa vida, Ele sabe o que nós passamos. É dito ali em Mateus 6, verso 8. Ele sabe nossas petições antes mesmo de nós fazê-las. Então, meus queridos, precisamos ter esse conhecimento, saber todos os dias, Deus, Ele ora por nós e Ele tem o poder para resolver a nossa vida. Quantas vezes nós buscamos auxílios nos humanos? E não está errado buscar auxílio numa pessoa amada, em alguém que pode te ajudar de alguma maneira. Eu tenho visto vários casos, pessoas, elas procuram um pastor, porque o pastor às vezes dê uma força para ela resolver a sua vida. Você às vezes tem um amigo íntimo, que você quer chegar ali para com ele e desabafar, contar os problemas. Todas as vezes que eu tenho um problema na minha vida, eu ligo para o meu pai. Todas as vezes. Sempre que eu estou passando por um momento mais de crise, ou eu estou muito cansado, eu vou até meu pai, até a casa, não é mais a minha casa, mas a casa dele, e eu vou lá e me carrego de energia, eu fico com ele. Mas no fundo, quantas vezes, meus queridos irmãos, que eu passo por problemas e dificuldades, e eu sei que meu pai não vai resolver a situação, ele não tem poder para isso. Muitas vezes o seu amigo, o seu médico, o seu familiar, também não tem esse poder. Mas fique tranquilo, porque se você estiver com os seus pés nesse caminho verdadeiro, você vai ter essa consciência. Graças a Deus que você tem essas pessoas, mas maiores graças nós damos, porque sabemos que Deus é para conosco. A quarta característica se encontra no verso 27. Diz ali, fazer o bem não importa as circunstâncias. Meus queridos, quão grande esse desafio, fazer o bem sempre. Como é saber virar a outra face e ajudar aquela pessoa que te magoou? Como que é fazer o bem para o inimigo, não importando se você está bem ou mal ainda? Muitas vezes, meus queridos irmãos, nós sabemos ajudar os outros somente quando nós estamos bem. É claro, quando nós estamos fortes, nós somos mais capazes para ajudar os outros. Mas, meus queridos, quantas vezes também nós estamos no fundo do poço, mas pelo fato de nós agimos da maneira correta, de nós fazemos o bem, as pessoas à nossa volta nos olham, veem o belo testemunho que nós damos. Isso é fazer o bem, não importa as circunstâncias. Nós temos essa prática em nossa vida. Quinta característica
são obedientes a Deus. O verso 31 diz aqui: no coração tem ele a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. Temos estudado esse trimestre sobre a lei e como ela é importante na nossa vida. Sabemos que não somos salvos por ela, mas que ela é importante. É dito aqui, através da lei, os nossos passos o quê? Não vacilarão. Temos a lei como guia, nos mostrando o que é certo e o que é errado. Então tenha você a lei de Deus em seu coração. A pratique, não porque ela é um fardo na vida, não porque ela é uma norma, não porque ela vai te justificar de alguma maneira, mas pratique, porque praticando ela, você será como um termômetro para te mostrar se você está ou não no lugar certo, se você é de fato uma pessoa que verdadeiramente colocou os seus passos no caminho de Deus. O verso 40 diz assim: busca um refúgio no Senhor. Busca um refúgio em Deus. Deus é aquela fortaleza. Como eu mencionei aqui, meus queridos irmãos, temos essa ideia, sabemos que Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele pode fazer tudo. Vamos buscar Ele como a fortaleza. Meus queridos, se nós podemos ter um encontro com Cristo aqui na igreja, entendam, olhem para cá, aqui é a nossa fortaleza. Quando estamos angustiados, quando estamos necessitados, aqui é a nossa fortaleza. Me admira muitas vezes nessa igreja, nos cultos de quarta-feira, tem pessoas que passam aqui simplesmente para fazer uma oração, e amém por isso, porque são pessoas que estão buscando, em meio às dificuldades da vida, às turbulências, estão buscando refúgio em Deus. Eu fico feliz quando temos um momento de oração intercessória e temos aqui pessoas que vêm à frente, se ajoelham e falam: Deus, por favor, me proteja, me guarde, o Senhor é o meu refúgio. E a última característica: entregam de fato a vida a Ele e confiam nele. No verso 5, vamos ler mais uma vez: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Um salmo muito conhecido, características muito conhecidas. Nós já ouvimos falar sobre tudo isso. Agora, de fato, meus queridos irmãos, vamos fazer uma nova avaliação da nossa vida. Vamos ver se de fato confiamos mesmo ou temos isso na nossa vida. Eu vejo, por exemplo, a primeira característica: se alimenta da verdade. Sabe, irmãos, temos nós nos alimentado da verdade? Vamos ser sinceros conosco. Temos nós esse hábito de estudar a palavra de Deus? Sofremos ou não sofremos, irmãos, pela falta disso? Estamos nos tornando ignorantes ou não? Essa semana eu fiquei impressionado na escola. Essa semana nós fizemos uma classe bíblica lá, e alguns alunos participaram, e foi uma bênção. A maioria dos alunos não eram adventistas, e era para eles mesmo a classe bíblica. O primeiro tempo que eles escolheram, brigaram para ter dom de línguas. Pessoas sedentas, porque querem aprender a verdade, querem se alimentar da verdade. Mas sabe o que me choca, meus queridos irmãos? É que às vezes nós não estamos nos alimentando da verdade, e por isso nós não estamos preparados para viver esse caminho. Essa semana eu fiz um desafio aos alunos adventistas. Se algum aluno me mostrasse 5 versos da Bíblia que falam sobre o sábado, eu dava 10 de média para ele nas 2 matérias. Nenhum conseguiu. 5 textos. É porque paramos de nos alimentar da verdade. Esquecemos disso. Meus queridos, mais uma vez eu apelo a vocês: vamos nos alimentar da verdade. Veja aqui a segunda característica: o descanso do Senhor. É claro, meus queridos irmãos, que vamos ter momentos agitados na nossa vida, mas a nossa igreja está sofrendo mais do que precisa.
Vivemos num mundo de pecado, num mundo de dor. Sabemos que há doenças que nos afetam. Ter depressão não é pecado. Ter uma ansiedade não é pecado. Mas, meus queridos irmãos, sofrer mais do que é necessário, faz sentido isso? Confie em Deus, descanse nele, busque nele refúgio, espere nele, e com certeza a sua vida vai ficar tranquila. Quantos de nós poderíamos vir aqui, talvez todos, e testemunhar, dizer que houve um momento na nossa vida que sofremos, mas no mesmo dia Deus resolveu a situação, no dia seguinte Ele resolveu a situação. Casos que nós sabemos que são milagres de Deus. Deus colocou a sua mão sobre nós. Então vamos de fato, meus queridos irmãos, descansar e esperar nele. Saber que Deus é onipotente e onisciente. Sabe, irmãos, temos vivido assim? Quando cometemos nossos pecados, sabemos que Deus está olhando para nós? Será que nós sentimos a vergonha de saber que mesmo sozinhos tem alguém nos olhando? Será que nós oramos ainda, irmãos, confiantes? Às vezes uma pessoa chega para mim e pede uma oração, um caso que, humanamente falando, é impossível. A pessoa apresenta a sua petição, normalmente em caso de saúde, e fala assim: pastor, e agora? Estou desenganado dos médicos, eu não sei mais o que fazer. Será que nós oramos, meus queridos irmãos, confiantes que Deus pode de fato curar aquela pessoa? Oramos com a fé, com a confiança de fato. Sabemos que Deus, é Ele que tem a guia, é Ele que controla tudo, e que a vontade dEle é muito maior do que a nossa vontade, ainda que nós não entendemos, compreendemos de fato todas as vontades de Deus. Mas será que quando nós colocamos nossos joelhos no chão, ou oramos ali nossos travesseiros, será que nós confiamos de fato que Deus vai resolver a nossa vida? Ou apenas oramos para deixar a nossa consciência tranquila? Bom, já orei, então agora já fiz a minha parte. É preciso, meus queridos irmãos, lembrar quem é de fato Deus. Fazer o bem não importa as circunstâncias. Meus queridos, quão difícil é isso? Quão difícil é isso mesmo? Há pessoas que nos magoam, há pessoas que nos irritam, há pessoas que nos sugam, mas mesmo para elas devemos fazer o bem. São pessoas que nós estamos cansados, nós como pecadores, estamos cansados de perder nosso tempo com elas. Sabemos que o tempo é precioso, mas, meus queridos, devemos fazer o bem, não importa as circunstâncias. Viver isso, obediência a Deus, obediência a Deus, reconhecendo de fato o nosso Senhor. Obedecemos. Quão duro é ver, meus queridos irmãos, pessoas que abertamente querem viver uma vida longe da obediência a Deus, querem viver apenas os seus interesses. E quantas vezes, meus queridos irmãos, nós estamos aqui e achamos que somos de fato fiéis a Deus, mas não somos nada mais do que o irmão mais velho lá na parábola do filho pródigo. Achamos que somos obedientes ao Pai, mas no fundo, vivemos uma vida de fachada. Não somos de fato obedientes a Deus, porque obedecer a Deus, meus queridos irmãos, é muito além. Temos estudado isso. A obediência a Deus é muito além do que nós estamos vivendo. Pregar o Evangelho, amar o próximo, fazer essas coisas, ter uma vida de obediência, é muito além, meus queridos irmãos, de só vir aqui sábado de manhã. É muito além do que dormir sábado à tarde. É muito além de encontrar no relógio e torcer para aquele último minuto que você vai poder viver a sua vida, ligar a sua televisão, ver o que você quer ver lá. É muito além, meus queridos irmãos. É aquele que é verdadeiro, está no verdadeiro caminho. Ele é
obediente a Deus.